Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Justiça Eleitoral em Foco. O programa de hoje vai falar sobre o adiamento das eleições municipais de 2020. Eu sou Alexandre Vieira e quem está comigo é o presidente do TRE-MS, desembargador João Maria Loz. Tudo bem, desembargador? Tudo bem, Alexandre? Uma satisfação estar aqui com vocês. Então vamos à primeira pergunta. Desembargador, como a notícia de que as eleições municipais seriam adiadas foi recebida em Mato Grosso do Sul? Bom, aqui no Mato Grosso do Sul, essa modificação que foi feita no processo eleitoral, com a modificação do dia das eleições, não foi surpresa nenhuma para nós, que nós, desde o tempo da administração da ministra Rosa Weber, nós temos tido contato com o TSE em reuniões virtuais, tanto com a ministra Rosa como com o ministro Barroso e outros presidentes de tribunais de todo o país, no sentido de discutir qual seria a melhor solução. E essa era realmente uma das alternativas viáveis e foi a que mais adequou-se às propostas que vinham sendo feitas durante essas reuniões. Então, para a gente não é surpresa nenhuma e nós estamos preparados para realizar as eleições nessa nova data. Na opinião do senhor, o senhor acredita... Desculpa, voltando. Pergunta 2. O senhor acredita que essa mudança nas eleições ela foi conveniente devido à pandemia de coronavírus que o mundo todo está vivendo? É difícil prever o que vai acontecer. A expectativa nossa e dos cientistas aí é de que essa pandemia vai arrefecer daqui para o final do ano. Então, qualquer alteração que se distancie do foco do momento mais grave da pandemia obviamente que vai ser benéfico, não tanto para a justiça eleitoral, porque o nosso trabalho vai ser o mesmo, mas principalmente para a segurança do eleitor, que essa é a preocupação maior da justiça eleitoral, que o eleitor não vá a um lugar tumultuado onde possa contrair esse vírus. Então, a saúde e a segurança do eleitor é uma prioridade nossa. Desembargador, quais são as consequências dessa mudança? As consequências, como eu disse, não são relevantes. Para a justiça eleitoral, o que houve foi a alteração de uma data e, com isso, a alteração dos prazos aí que ainda não venceram, eles foram alterados também, prazos de convenção partidária, início de propaganda eleitoral, registro de candidatura, isso houve alteração. Mas, na prática, para nós não tem grande relevância. Até ganhamos um pouco mais de tempo para o exercício aí, a preparação das eleições. Mas, assim, falando objetivamente, não alterou de modo substancial o processo eleitoral para a justiça eleitoral. Em se tratando exatamente disso, do processo eleitoral, o que o TRE-MS tem feito nesse intervalo entre a preparação das eleições e o dia do pleito? Nós estamos agora preparando as urnas, revisando as urnas, começando a treinar o pessoal dos cartórios, a escola judiciária também já está realizando cursos de preparação. Quer dizer, estamos procurando nos preparar para a segurança do processo eleitoral. Então, há uma série de medidas aí que têm sido adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma delas, até ontem à noite, é de suspensão da eleição através da biometria. Isso é aconselhado por técnicos da área de saúde, de infectologia, porque o equipamento da urna não pode ser limpo com o álcool gel constantemente, que pode deteriorar o equipamento. Então, em razão disso, a biometria está suspensa para essa eleição. Nas próximas eleições, certamente, ela voltará a ser utilizada. E o que vai acontecer é que o eleitor vai ter que comparecer, se identificar e fazer a assinatura naquele livro de registro da presença. E aí a recomendação da Justiça Eleitoral, é o primeiro passo, é de que cada eleitor leve a sua caneta para evitar o contato com a caneta que outras pessoas também estão utilizando. Esse é um primeiro passo. Até o dia da eleição nós vamos buscar novas soluções, ver se empresas privadas patrocinam a distribuição de caneta ou coisa desse tipo. E só reiterando que do primeiro domingo de outubro, as eleições foram para o primeiro turno para o dia 15 de novembro, certo? E o segundo Exato. turno foi? O segundo turno para o dia 29 de novembro, se houver. 29 de novembro. Desembargador, agora em se tratando dos agentes que já têm mandato eletivo, como que acontece com o prazo de desincompatibilização? Bom, o prazo de desincompatibilização ele é variável. Ele conta-se a partir do dia da eleição retroativamente. Alguns são de 3 meses, outros de 6 meses. Aqueles prazos que já se esgotaram,
esses aí não vão ser restaurados. Os que não se esgotaram, sim, esses ainda os candidatos podem se desincompatibilizar e participar do processo eleitoral sem problema nenhum. Em relação ao fundo partidário, com essa mudança, existe alguma possibilidade de afetar os partidos políticos a terem acesso ao fundo? Não, isso aí, esse controle do fundo partidário é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas o procedimento vai ser o mesmo, só altera a data, mas o dinheiro será distribuído entre os partidos no momento oportuno para que eles possam utilizá-lo durante a eleição. E as convenções partidárias, a propaganda no rádio, na TV, as prestações de contas e a diplomação dos eleitos? Tudo mantido? É tudo mantido, só com alteração das datas, né? Então, a convenção partidária, por exemplo, pode ser feita até o dia 16 de setembro. Registro de candidatura é até 26 de setembro. Início da propaganda eleitoral, no dia 27 de setembro. Primeiro turno das eleições, 15 de novembro. Aonde houver o segundo turno, 29 de novembro. Prestação de contas pelos partidos até o dia 15 de dezembro. E a diplomação deve ser feita até o dia 18 de dezembro. Então, a alteração, ela, apesar de a emenda constitucional modificar só a data da eleição, ela gera, de acordo com a legislação, gera toda essa modificação desses prazos, atualizando para não haver qualquer prejuízo dos partidos. E a grande novidade aí é que foi autorizado que os partidos possam fazer as convenções online. Não precisa mais aquelas reuniões em ginásio de esporte, em teatro, coisas desse tipo. Eles podem fazer online, pode ser utilizada qualquer plataforma que eles escolherem, não precisa ter essa preocupação de seguir a orientação. O TSE não indica nenhuma plataforma. Os partidos escolhem, fazem as convenções, eles têm que observar todas as normas e as regras das convenções partidárias e também, ao final, eles devem trazer a ata da convenção com o resultado da convenção, com a indicação dos candidatos para a Justiça Eleitoral para efeito de registro. Isso tudo vai ser regulamentado mais adiante. Agora, só para finalizar o bloco, em se tratando da data da posse, mantém dia 1º de janeiro? Sim, continua mantido. O dia da posse dos candidatos eleitos vai ser no dia 1º de janeiro de 2021. Isso não foi modificado em nada. E aí é que a gente vê que é uma compressão dos prazos para a Justiça Eleitoral fazer todos os procedimentos pós-eleitorais. Mas eu acredito que não vai haver problema nenhum e nós vamos, no dia 1º de janeiro, ter os candidatos eleitos já devidamente diplomados, tomando posse para o exercício do seu mandato. Desembargador, muito obrigado por enquanto. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a edição de hoje do Justiça Eleitoral em Foco. Nós estamos falando sobre o adiamento das eleições municipais de 2020. Quem está comigo é o presidente do TRE-MS, desembargador João Maria Loss. Desembargador, vamos a mais uma pergunta. Em relação aos cuidados no dia das eleições, quais são os procedimentos previstos, tanto para os eleitores quanto para os agentes da Justiça Eleitoral? Bom, como eu disse anteriormente, o ministro Barroso, até mesmo antes de tomar posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ele sempre manifestou a preocupação de realizar as eleições de uma forma que não houvesse qualquer risco à segurança dos eleitores, que a eleição não se transforme num foco de pandemia. E, por isso, ele vem há bastante tempo se reunindo com infectologistas, com cientistas da área, médicos, para se orientar como a melhor forma de proceder
durante as eleições. O primeiro passo, a primeira deliberação, foi a reunião que ele fez com o Congresso Nacional e chegar ao consenso de fazer uma emenda constitucional modificando a data da eleição para o dia 15 de novembro e para o dia 29 de novembro, se houver segundo turno. Esse foi o primeiro passo. Agora está se adotando algumas outras medidas. Ele tem mantido reunião permanentemente com a assessoria do Hospital Sírio-Libanês, do Albert Einstein e da Fiocruz. Exatamente, que são os locais onde há aí a nata da ciência nessa área. E eles têm orientado o ministro sobre alguns itens chaves. A biometria é o primeiro deles, isso já foi deliberado. Não vai ser utilizado nessa eleição. Então, por que não se usa? Por que não pode fazer a higienização? Porque a higienização, a proximidade do álcool com o equipamento da urna, vai causar danos à urna e vai inviabilizar a utilização dessa urna. Então, a melhor alternativa que se encontrou é assinar o livro de presença, como se fez sempre antes da biometria, e então o eleitor vai ao local e digita o seu voto e então prossegue a eleição normalmente. Esses cuidados têm sido adotados, essas cautelas têm sido adotadas para buscar preservar a saúde do eleitor, do mesário, dos candidatos, dos funcionários da Justiça Eleitoral, para que isso, como eu disse, não se transforme num foco de disseminação da doença. Então, à medida que o processo eleitoral vai se desenvolvendo, nós vamos procurar aperfeiçoar. Um deles é a recomendação ao eleitor que leve sua própria caneta. Pega em casa a caneta e, no dia lá, utiliza essa caneta para assinar o livro de presença. Então, a outra alternativa é de buscar na iniciativa privada o apoio deles para fornecimento de caneta, pelo menos nos bairros mais humildes, onde a pessoa possa ter dificuldade para conseguir uma caneta, e ser feita a distribuição para evitar ao máximo a utilização do mesmo equipamento por parte do eleitor e do aquele que se seguia a ele. O que importa agora é que a Justiça Eleitoral está realizando uma eleição que é única. Nós nunca tivemos uma eleição que tenha tido tantos problemas, e principalmente problemas na área de saúde, que é uma área que não está afeta a Justiça Eleitoral. E nós temos que nos adaptar, nos orientar dos especialistas para fazer a eleição, que é um marco que precisa ser preservado, em defesa até da democracia, e também preservando a pessoa do eleitor, dos mesários, daqueles que trabalham em todo o processo eleitoral. E isso, à medida que o processo vai se desenvolvendo, as questões vão surgindo. E nós vamos procurar trocar ideias, discutir e coletar as informações, as sugestões que sejam úteis à preservação da segurança e da saúde das pessoas que trabalham no processo eleitoral, incluindo o eleitor, obviamente, e também sem prejuízo da realização do procedimento eleitoral, sem qualquer prejuízo à sua segurança. Então, à medida que o processo eleitoral vai se desenvolvendo, nós vamos encontrando as soluções. O que eu posso dizer e assegurar a todos é que a eleição marcada para o dia 15 de novembro, ela vai se realizar no dia 15 de novembro. A Justiça Eleitoral, eu trabalho há muitos anos na Justiça Eleitoral e nós já tivemos outros momentos de dificuldade, situação econômica, mas a eleição se realiza. No dia da eleição, todos se unem, é impressionante a colaboração da população no desenvolvimento adequado do processo eleitoral, das instituições. Então, quando se aproxima o processo eleitoral, as pessoas se envolvem mais. E aí nós encontramos as soluções necessárias a realizar uma eleição segura, garantindo o resultado efetivo da vontade do eleitor e segura também para o eleitor e todos aqueles que trabalham no processo eleitoral. E fazendo um adendo ao que o senhor mesmo disse, como o senhor enxerga para as próximas eleições, caso haja algum tipo de eventualidade como essa que aconteceu? Como o senhor enxerga essa experiência que nós estamos tendo agora? Em primeiro lugar, eu espero que nós não tenhamos mais eleição em meio à pandemia, que nós não tenhamos outra pandemia dessa, porque
nós estamos vendo aí a tragédia que tem sido isso, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a nossa torcida é que isso não se repita no futuro. Mas é evidente que é uma experiência absolutamente diferente, é um momento único que a humanidade vive e em que nós estamos trabalhando, realizando o processo eleitoral passo a passo. O primeiro passo foram as reuniões para se discutir quais as alternativas para a realização. Aí prevaleceu, por a questão do bom senso e por orientação dos cientistas, de que deveria se adiar a eleição para o dia 15 de novembro. Então, adiou-se as eleições. A identificação biométrica deu um trabalho enorme para a realização desse processo todo. Nós estamos aí com quase 70% dos eleitores de Mato Grosso do Sul recadastrados, mas não vamos utilizar nessa eleição, por questão de segurança à saúde do eleitor e dos mesários. Na medida que vai se desenvolvendo o processo, nós vamos buscando as soluções para dar o atendimento adequado à segurança do processo eleitoral e à segurança da saúde do eleitor e daqueles que trabalham no processo eleitoral. Disso aí eu não tenho a menor dúvida. No dia 15 de novembro, em primeiro turno, as urnas estarão todas instaladas com os mesários à espera do eleitorado para participar do processo eleitoral. Assim, desde já, desembargador, mais uma vez, muito obrigado. O senhor tem alguma consideração a fazer? Renovar a confiança de que a criatividade das pessoas e mais somado à dinâmica que é o processo eleitoral, vai colaborar e muito para que esse processo se desenvolva sem muitos solavancos, vamos dizer assim. Nós estamos andando por uma estrada esburacada que não sabemos onde é o próximo buraco, mas vamos desviando e vamos acarpetando esse caminho até chegar ao dia da eleição com um resultado positivo. E isso, a Justiça Eleitoral conta sempre com o apoio não só das instituições, mas da imprensa, das pessoas que trabalham no processo eleitoral, do eleitorado, das pessoas de bem desse país, que nós precisamos aperfeiçoar cada vez mais o nosso processo eleitoral e a nossa democracia. Muito obrigado e estamos na torcida para que tudo isso passe, né? Desembargador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós ficamos por aqui. Justiça Eleitoral em Foco de hoje está terminando. Nós nos vemos na próxima edição. Tchau!